de São Paulo, quem diria fora da Libertadores. E a Libertadores foi generosa, hein, esse ano. São 8 times brasileiros que estarão na Libertadores. Nem Corinthians, nem São Paulo estão lá. E o Corinthians está atrás do Casim, mano. Casim turco. Ele é turco, é isso? Turco otomano? Então, ele é inglês, mas ele foi naturalizado turco. Tá. Jogou no Curitiba esse ano, né? Jogador. Inclusive, ele pediu autorização pro Alex pra usar camisa 10. Foi ele, não foi? Camisa 10 do Curitiba, uma grande casinha. Chegou, Alex, posso usar? Pode, mas o futebol não lembra em nada do Alex. Ele não é um mau jogador, Flavinho. Justiça seja feita aqui, o Casim não é um horror, não. Mas, cara, não dá. Até a própria matéria aí diz aí que a zoeira será grande pelo fato do Corinthians não estar na Libertadores e São Paulo também não. E, de fato, cara, os clubes brasileiros, quando você vai pra Libertadores, ele faz um planejamento financeiro e faz um investimento. Quando você não vai, o investimento é totalmente diferente. É igual quando você vai, por exemplo, no Fazano. Você põe sua melhor camisa, sua melhor gravata, o seu melhor sapato e vai. Quando você vai no churrasco na laje, o investimento é outro, tá na cara. Apesar de eu não concordar com isso, porque eu acho que todo clube grande deveria fazer o melhor possível para ter um time forte, competitivo, para buscar qualquer título que ele possa disputar durante o ano, mas na prática não é assim que funciona. Quando você vai para Libertadores, o investimento é um. Quando você não vai, o investimento é outro. E o Corinthians está correndo atrás do Casim, cara. Essa é a nossa realidade. Jô, Casim, Luigi do CRB. O Gustavo, que já está no banco, mas pode ser negociado agora. Vai ser negociado. Ele tampou a tatuagem, mano? Não, acho que não. Pô, aquilo lá ele tem que guardar, ele tem que empalhar a perna, cara. A tatuagem parece o Ronaldo. Não, mas parece que ele tampou a tatuagem. Será? Parece que ele cobriu. Tem uma foto dele curtindo as férias na praia e tal. E as férias dele estão muito movimentadas. A tatuagem, só pra lembrar, é dele... vestindo a camisa do Corinthians, com a camisa do Corinthians, comemorando um gol. E a data que ele assinou o contrato com o Corinthians. E as redes sociais dele, nada a ver, o cara tá de férias, faz o que quiser, tá certo, tem que aproveitar, é jovem. Só que a torcida, a gente acompanha, ela pega no pé do cara, né? O cara foi apresentado, não fez nenhum gol. A culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. Mas parece que ele tampou essa tatuagem. Tem que confirmar, mas parece que... A tatuagem é grande, se ele tampou, ele fez um... Você viu nas redes sociais? Eu vi. O grande problema, Flavinho, é que o jogador que faz esse tipo de tatuagem, ele se compromete com o único time. É que nem mulher que põe tatuagem no rosto do namorado. Mas tem uns caras que dão um jeito aí, né? Os caras constroem uma frase em cima do nome da namorada. É verdade. Faz um tubarão. Imagina o Fábio Júnior se ele fosse tatuar cada namorada no braço. Rapaz, Fábio Júnior. Putz, que era uma esposa, imagina. Dá pra jogar stop, né? Mas enfim, a realidade do Corinthians esse ano vai ser traumática, cara. A torcida precisa estar realmente consciente de que o time que o Corinthians fará para a disputa de todas as competições que participará será um time extremamente mediano. Eu não vejo perspectiva para que o Corinthians possa brigar por nada ano que vem, nem por Campeonato Paulista, nem por Copa do Brasil, nem por Copa Sul-Americana, nem por nada. O Corinthians ele vai ser mais um ano coadjuvante. Uma coisa meio... Olha, eu tô vendo a foto aqui do Gustavo Oficial 94. Ele de costas, assim, onde que é isso aqui? Era na panturrilha, direita. Arraial do Cabo, ele tá. Na panturrilha tem um borrão, assim, na panturrilha. Ficou meio que um... A foto, assim, aquelas fotos que o Benja gosta. O Benja curte esse tipo de foto, ó. Quis fazer tá vendo? Por algum... Mas eu Bem já gosto. O Benja gosta. Quer dizer, o cara errou 2 vezes, né? De tatuagem? De tatuar, segunda de tampar. E você acha que você acha que vai funcionar? Apagou que... Mas eu entendo, gente, cara. É o que eu falo. Às vezes falta preparação psicológica para essa galera que está começando, para esses caras que estão começando. Orientação. Porque era o sonho dele de menino vestir a camisa do Corinthians. E ele quis eternizar isso. Compra uma na loja. Se o sonho dele, eu dava uma para ele, não precisava assinar contrato. E aí ele quis eternizar isso, até mesmo de repente no momento ele tá chegando a fazer uma moral com a torcida, no primeiro momento ele se dividiu opinião. O cara jogou, não marcou gol, meu amigo, ficou feio. O cara chamava Gustavo, não fez gol. Desculpa interromper. Em Santos há um caso do torcedor alemão que tatuou o distintivo Santos na testa. É o dono do bar lá. Uma promessa aqui. Ele tem de viver só em Santos, ali nas cerimônias de Santos, porque de repente São Paulo, você pega aí o metrô, após o jogo Corinthians e São Paulo. O alemão é um personagem... não dá para esconder, assim que você use um... O alemão é um personagem interessantíssimo ali da Vila Belmiro. E aquela região, ela é muito rica de personagens interessantíssimos. Grande abraço, alemão. Tem um bar lá. Você de torcedor de todo clube, de qualquer clube do Brasil, você tem obrigação de um dia pegar o seu filho e levar a Vila Belmiro, que é a meca do futebol brasileiro. Conhecer o cabeleireiro do Pelé, que fica ali ainda, numa portinha. Aquele cabeleireiro antigo, sabe, mano? Que você chega lá, ele tira com um negocinho assim, o cabelo que você corta, passa um talquinho, coisa linda. Fiz uma reportagem muito bacana com ele, muito simpático esse senhor. Conhecer os botecos que tem ali, tomar uma cervejinha antes de um jogo do Santos. Você tem que conhecer a Vila Belmiro. E o alemão, se eu não me engano, foi uma aposta que ele fez com o Vanderlei Luxemburgo. Foi. Do título brasileiro, né?
Alguma coisa. Não sei se foi paulista. Foi paulista. Ele falou que ele gosta mais do título paulista que do brasileiro. E aí... Se não me engano, 2006. Isso. E aí o Santos foi campeão. Ele tatuou na testa. Agora, voltando ao Casim, e aí? Você viu ele dele do Curitiba? Não é tão grosso. Porque assim, é padrão no Corinthians para 2016. Você viu, Flavinho, que o papo tá assim. Esse não é tão ruim, esse é até... Tudo assim. É verdade que os salários a ajuda de custo dos jogadores da base do Corinthians estão atrasados? Então, houve esse papo sim, Jackson, a respeito aí de atrasos, inclusive 13º do profissional. De outros funcionários também. Houve o atraso do elenco profissional, mas parece que foi quitado, mas existia um remanescente ainda que estava agregado às categorias de base e outros salários de funcionários do clube também. E havia um novo financiamento da conta Gente, disso. que é o Casim, bicho. Agora, mano, já que você é uma pessoa muito bem informada sobre o Corinthians, obrigado. Uma dúvida que fica, uma preocupação em todos nós, porque é um clube muito popular e a gente sabe das dívidas todas, até com relação ao estádio. Há uma possibilidade do Corinthians, por exemplo, vender o estádio e... Vender para quem? Ninguém vai comprar. Porque, pelo que eu ouvi falar aqui do produtor, a dívida pode chegar a 2 bilhões de reais. Porque o Corinthians ele congelou os pagamentos, inclusive o Savoy ele tem informações a respeito disso também. O Corinthians estava propondo um refinanciamento junto à Caixa. O Corinthians queria reduzir uma proposta que, aliás, a fatura mensal hoje do estádio gira em torno, a prestação gira em torno de 5,7 milhões, tá certo? O Corinthians gasta quase 6 milhões por mês de pagamento dessa prestação. O Corinthians congelou esse pagamento e o Corinthians ia propor à Caixa um refinanciamento para que pagasse em torno de 3 milhões por mês e estendesse o prazo de pagamento. E o Corinthians ele queria também, aliado a isso, não gerar tudo que ele arrecada com o estádio para o pagamento do mesmo. O Corinthians ele queria dedicar 50% da arrecadação do estádio e os outros 50% investir no futebol. O que eu acho que deveria ser já o primeiro acordo que foi feito. Eu acho que é absurdo pensar que no estádio, toda a arrecadação que você tenha com ele, você possa usar para pagar o mesmo. O clube de futebol hoje ele depende de outras fontes para ganhar dinheiro. O Corinthians ele tem um contrato milionário com a televisão, o Corinthians ele tem aí um fiel torcedor que faz com que o Corinthians arrecade bastante também, o Corinthians ele tem venda de produtos licenciados, ele tem o direito do pay-per-view, fora patrocínio master e outros agregados que compõem uma receita monstruosa. Aonde o Corinthians está gastando todo esse dinheiro, Savoy? É um absurdo. O Corinthians ele gastou esse ano, inclusive está no balanço do clube, acho que um pouco mais de 60 milhões para reforçar o time. Mas para trazer o quê? Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, esses jogadores que vieram e não acrescentaram absolutamente nada. O investimento aconteceu, só que foi um investimento errado. Foi ridículo o que houve esse ano. Então, o que acontece é o seguinte, o dinheiro da renda faz muita falta, acho que foi um erro de estratégia, um erro de planejamento, você comprometer toda a renda do estádio podia ser metade, mas ali o que acontece? Era para vender os seeds, não venderam, era para vender o camarote, não venderam, o camarote, não venderam. Então... Era uma outra situação política também no Brasil. O que acontece? Botaram fé em quem ajudou a construir o estádio. Né? Agora, tem o seguinte, também a direção errou muito, porque gastou mal fora. Quer dizer, se você não tem a renda do estádio, você não pode gastar o que você não tem. E no futebol é uma coisa mais ou menos comum isso, porque o presidente, não é só o Roberto Andrade, não, todos, eles gastam, montam o time, indivíduo, o clube faz dívida trabalhista, que depois vai ter que pagar, mas não é ele. E ele não está nem aí, Isso quando não tem algumas vantagens particulares, que a gente não pode dizer, não pode provar, mas que a gente sabe que existe. Entendeu? Existe muito. Muito. Então, quer dizer, você pode pagar 1.700.000 de comissão para você contratar um jogador? Não existe isso. Você vai lá, o que aconteceu com o Pato foi um crime. Eu ia falar justamente isso. Foi um crime. O Pato, eu vou dizer uma coisa, o clube europeu, quando contrata um jogador, o que acontece? Ele tem... Entra tudo no custo. O que paga pelos direitos econômicos, o salário que tem. Então, quando o cara não funciona, o que ele faz? Ele quer recuperar boa parte. E o Milan queria recuperar boa parte do dinheiro do Corinthians. Se chegasse um clube lá, com boas intenções, eu vou pagar o salário do teu jogador, eu vou recuperar, vou botar esse cara na seleção e depois vai ficar mais fácil vender. O lucro a gente pode dividir, enfim... Dava negociação. Foram lá, pagaram 43 milhões em reais, eu vou dizer, por 60% dos direitos econômicos. Eu me recuso a acreditar que ninguém levou vantagem nesse negócio. Me recuso.
Porque eu, se eu fosse dirigente, e eu não sou especialista em dirigente, em ser cartola, eu ia tentar fazer uma negociação boa para quem? Para o clube que eu represento. E eu duvido que alguém não levou vantagem, porque pagaram muito caro, muito caro. E o Pato veio aqui e não estava nem aí. E o mesmo acontece com Giovanni Augusto, com Marquinhos Gabriel. Se você souber negociar numa situação que se encontra o país, você consegue contratar barato, compra uma parte, paga, vamos valorizar o cara, uma marca do Corinthians, aí ganha todo mundo. Decentemente, honestamente. O que não pode, eu vou pegar o quê? O dinheiro da Fox, eu vou lá e não sou eu que vai pagar, a Fox vai pagar, eu contrato os melhores caras, não quero saber, 100 pau por mês um, 200 para outro, 300 para outro, aí eu sou presidente, eu saio e deixo para o próximo presidente pagar. É o que acontece no futebol brasileiro. Os melhores, quase todos os clubes. Tem alguns clubes, por exemplo, o Flamengo está melhorando isso, o Grêmio... Atlético Paranaense. O Grêmio, Atlético Paranaense. O Grêmio, por exemplo, paga em média 230 mil de salário por jogador, né? Um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Então, o cara está preocupado com... Eu acho o seguinte, tinha que mudar a legislação, o cara vai ser responsável do começo ao fim do mandato dele. Não pode gastar lá na frente, e se gastar tem que ser responsabilizado. Você sabe que isso já pode ser utilizado pelos clubes. E acho também, só concluir, eu acho também que, por exemplo, você tem totais condições de, honestamente, você fazer um trabalho nas categorias de base e 60% a 70% do seu time sair das categorias de base. Aí você só contrata aquele plus para o jogador mais experiente, o cara que vem dar certo. Aí você pode gastar um pouco mais. Você vai usar o teu jogador da categoria de base e depois vai vender esse jogador e vai conseguir receita. Tem que ser honesto para fazer isso. Porque se tiver sacanagem, tiver interesse, tiver roubo, que a gente sabe que em muitos clubes tem algumas vantagens. Conselheiro, empresário Marquinhos, que é sócio, entendeu? Não vai jogar. Não vai jogar. E por isso que eu tenho dificuldade de pegar um moleque e botar o Corinthians. Quantos moleques Corinthians... Tantos títulos da São Paulo, não joga ninguém, os caras já vão embora. Nada, né, mano? Não dá. Ô, Savoy, não dá. Não vai me convencer emblemático. O Marquinhos zagueiro. Foi campeão da Libertadores. Eu vejo o Marquinhos desde o Sub-11. Vendido por quanto? 1 milhão e pouco. Não, ele tinha sido emprestado por 3 milhões e depois aí houve a concretização do negócio, acho que pagaram mais 2. Mas, ô Jackson, naquela situação eu até entendi, porque ele era reserva de uma dupla que estava dando certo. Que naquela oportunidade acho que era o Leandro Castanho e Chicão. Então não tinha como você colocar o menino para jogar. E ele queria jogar. E, inclusive ele tinha mercado, porque serviu seleções de base, etc. E o jogador ele até pediu naquela oportunidade para que ele fosse negociado, porque existia sim uma dupla que estava jogando bem e os dois ali eram ídolos da torcida. E naquela oportunidade, claro, se houvesse a chance de segurá-lo, todo mundo tá vendo o futebol que o Marquinhos joga hoje. Mas o jogador, muitas vezes, ele também quer sair. Porque ele fala, tô no banco. Pintou uma proposta de um clube europeu, vou ganhar em euro, vou morar numa cidade. Foi pro empresário certo, foi pro Bertolucci. Mas foi pro Bertolucci, que é competente. Não é crítica. É o valor depois que ele foi negociado. Não é crítica ao Bertolucci, você sai do Brasil, empresário incompetente. Europa, você sai por um preço. Claro. Quando você chega na Europa, a embalagem é outro, o preço é outro. Você nunca vai vender o cara por... Vai sair do Brasil por 20 milhões e... Não, o cara sai por 5, 6 e lá que vira 20, 30. Agora, sobre isso, sobre a remuneração dos dirigentes... hoje, se um presidente de clube quiser ser assalariado, ele pode, o CND já tem uma lei sobre isso, já está passando a lei, ele pode receber 70% do teto do funcionalismo público. Agora era 21, parece que agora é 27 mil, que eu acho que é um salário para nós, jornalistas, é um salário respeitável, dá para a pessoa viver muito bem, né? Claro que vocês da Fox têm outro padrão, assim. Mas agora, por que eles não fazem isso? Porque desde que adotem isso, senão eles vão se responsabilizar por tudo que escreveram, até com seus bens pessoais. Então ele entra no clube, ganha por fora, ou você acha que esses presidentes ficam 3, 4 anos no clube sem ganhar salário, viajando por amor ao clube, fazendo esses negócios e brigam tanto pelo cargo. E brigam tanto e fazem uma campanha e gastam milhões na campanha para serem eleitos presidentes, né? Para não receberem nada. São apaixonados pelo clube.
É de se desconfiar. O Rodriguinho vai ficar, mano? Então, Flavinho, existe sim a possibilidade de saída do Rodriguinho, apesar de ele ter declarado que ele gostaria de continuar no Corinthians. Quer ouvir o Rodriguinho? Claro, então a gente fala do Rodriguinho. Vamos lá, fala aí, Rodriguinho. Vai ficar, não vai ficar? Vamos ver. Na primeira passagem, realmente eu não joguei muito, né? Não tive muitas oportunidades, até por causa disso, né? Era um grupo muito grande, com jogadores de qualidade. Eu era um cara meio desconhecido que estava tentando demonstrar meu potencial. O Tite enxergou isso e me fez trabalhar bastante para que no momento certo as coisas acontecessem, né? As chances aparecessem, e trabalhei bastante para que nesse momento eu pudesse demonstrar todo o potencial que eu sabia que poderia ajudar a equipe. O gol é sempre importante, né? Mas o passe também é uma felicidade muito grande, né? Se deixar o companheiro numa condição muito boa para fazer o gol é tão importante quanto, né? Mas sempre o gol vai ganhar para mim. Deixa eu ver. Esse ano foi muito legal, né? Teve vários jogos assim que dá para lembrar. Deixa eu ver, Flamengo no Maracanã. Flamengo aqui também foi muito bom. Paulista, que eu fiz 2 gols contra São Bento, São Bernardo, isso. Olha, posso falar alguns, né? Como jogador, deixa eu ver, Zidane é um cara que eu acho que foi espetacular, né? Ver ele jogar. Ronaldinho Gaúcho, Iniesta. Tem vários assim que eu acho que são jogadores espetaculares que eu colocaria aí num hall aí para ser fã deles, né? Tá aí, o Rodriguinho, mano. E fará falta, Flavinho. Se o Rodriguinho não permanecer no Corinthians para o próximo ano, ele fará muita falta porque, pasmem, ele foi o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro, cara. O Rodriguinho, essa é a realidade, cara. Na terra de cego. Quem tem um olho é rei. Então o Rodriguinho, ele se destacou, ele fez um Campeonato Brasileiro, sabe, legal, ele se destacou perante os outros jogadores que atuaram no Corinthians esse ano, e fará falta, cara. Por incrível que pareça, se o Rodriguinho deixar o Corinthians hoje, fará falta. E só gostaria de frisar aqui também, Flavinho, que o agente do Wagner, aquele jogador que está atrelado ao clube chinês, ele disse que tem uma esperança muito boa de que as coisas podem se resolver para a próxima semana. Se houver uma resolução desse caso, aí se o Wagner conseguir talvez se desprender do clube chinês, ele pode acertar com o Corinthians para a próxima semana. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Está surgindo uma história no chinês. Muita gente mandando pelo Twitter. Eu vou até mandar citar o nome de um aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Leonardo Peixoto. Isso está circulando também em alguns sites já. Que o Bahia está fechando com o Marquinhos Gabriel, com o Arouca e preparando uma proposta para contratar o Diego Souza. O Diego Souza, que é o sonho de consumo do Mano, e o Marquinhos Gabriel, que não é tanto assim. Né? Flavinho, eu acho difícil. Pela grana que o Corinthians investiu no Marquinhos Gabriel, eu acho difícil haver um negócio, a menos que o Bahia pague o que o Corinthians pagou aí para que o Corinthians possa liberá-lo. Eu acho que talvez não aconteça não, mas vamos aguardar. E sem contar o Diego Souza. O Bahia tá com grana, hein, cara? O Bahia ele tá com uma estrutura financeira hoje legal, bacana. O presidente, aliás, viu, Odiro, o presidente do Bahia é salariado, o presidente do Bahia. Então, é um jovem jornalista lá de 30 Você vê, alguns clubes que não são tão populares, não, é um clube popular, mas não são dos mais tradicionais, eles estão se organizando antes dos maiores. O Atlético Paranaense passou 2 anos aí no limbo, mas arrumou a casa. O Bahia, o próprio Flamengo, que está primeiro pagando as dívidas. São novos caminhos, né? São novos caminhos. Nosso segundo time agora do Brasil todo. São novos caminhos. Até aqui, a gente foi. Não está dando certo. Todo mundo está vendo que o jeito de administrar não está dando certo, não está sendo legal. E esses times que têm um pouco mais de liberdade. O que mais me espanta no Corinthians, é que a gente está falando do Corinthians, é que o Corinthians. Ele saiu. O Marquinhos Gabriel jogou no Bahia, né? Jogou lá também. Jogou. O Corinthians, depois que caiu para a segunda divisão, ele se reestruturou de tal forma, lindamente, porque reestruturou fisicamente, reestruturou em todos os sentidos, a ponto de chegar a ganhar o Campeonato Mundial, o Libertadores e o Mundial, e se estabilizar ganhando títulos e liderando campeonatos e disputando títulos e tudo mais. Aí, chegou-se ao ponto de a gente aqui mesmo, em 2014, discutir, o Corinthians, do jeito que está indo, ele caminha para ser um dos maiores clubes do mundo, porque tem uma receita monstruosa, uma torcida enorme, contratos de patrocínio muito grandes, e blá, 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 blá. Cara, 1 ano e meio depois,
O Corinthians é o clube brasileiro que está na pior situação de todas, mano. Falando sério, assim, não estou zoando. Está pior que a Portuguesa, porque a Portuguesa... Mas, Flavinho... A Portuguesa ninguém espera nada. Isso é má gestão, se ela renascer, ótimo, sorte dela. Agora, eu acho que é só má gestão. Tem um buraco de... Só porque o Corinthians tem um buraco de 1 bilhão e algumas centenas de milhões de reais. Essa é a dívida hoje. É 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 200, algumas versões para essa dívida do estádio. Mas é muito dinheiro. Sim. É um dinheiro que o Corinthians já não tem mais de arrecadação de renda, né? Que está lá no fundo, mais. Né? Ele está comprometido com esse negócio. Não conseguiu viabilizar o pagamento do estádio. De 1 ano e meio para cá, já não vai mais disputar Libertadores. Isso indica o quê? Que o Corinthians vai ter uma média de público no ano que vem menor do que a que teve nesse ano. Mas também é hora da presidente dar uma resposta de toda aquela história. Eu acho que para mim a causa para mim é óbvia, vendo de fora. O Corinthians acreditou no canto da sereia, que tinha o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como lobista da Odebrecht, que construiu esse estádio e achou que nem ia precisar pagar pelo estádio, porque eram outros tempos realmente de tanta impunidade. Eu vou te interromper. Como assim alguém constrói um estádio e acha que não vai pagar o estádio? Isso não existe, desculpa. Flavinho, tem um estádio... Ia dar um jeito. O próprio André Sanches falou várias vezes para a imprensa. Sempre falou que ia pagar esse jeito, eu acho que não existe. Não vamos pagar. Não. Ele falou sempre que ia pagar em 6 anos. Esse jeito... Eu só queria concluir. A nossa impressão é que o André Sanches, o grande... Ele não era presidente do clube, mas ele ainda era o responsável pelo estádio. Sim, uma aberração. Formalmente, inclusive. É claro que houve interesses comerciais ali, e a gente está conhecendo a história da Odebrecht, que vivia na base da propina, tinha um departamento de propina. Será que alguém tem dúvida que esse estádio propinou muita gente? Então, houve essa crença, não, ninguém vai mexer político, não vai mexer com um time que, segundo os marqueteiros, tem 30 milhões de torcedores. Não é tudo isso, mas... Como não, as principais pesquisas mostram isso. Tudo bem. Está brigando contra os maiores institutos de pesquisa do Brasil. Nenhuma pesquisa foi tão completa a ponto de dizer exatamente quanto um time tem de torcedores. Mas não tem como isso eu tenho estudado há vários anos as pesquisas, é que não vai dar tempo. Mas... a amostragem. Até porque a maioria dos brasileiros não tem time nenhum. Passou no Central Fox a maioria... essa matéria. Então, isso eu já sabia há muito tempo, não tem time nenhum. Sem time Segundo, cada vez maior. Falando de verba de televisão, dessa distribuição, que é de uma outra TV, mas tudo bem, tenho amigos lá, mas não é questão de ter amigo ou não ter amigo, é analisar o que é correto. Você pega os jogos que dão mais ibope, são os jogos mais importantes, depois os clássicos, os jogos decisivos. Não é um time que vai fazer esse ibope crescer tanto como a Globo fez algumas vezes. No mesmo domingo tinha Corinthians, um time pequeno, e tinha um clássico, Santos de São Paulo, Palmeiras de São Paulo, a Globo transmitia Corinthians. Ela está fazendo um desses 400 milhões e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Um estádio que vai custar 800 milhões, que já é uma baita grana, é um dinheiro extremamente considerável, pular para 1.200, ou seja, 400 milhões a mais. Como é que ninguém veta isso no Conselho? Como é que ninguém freia isso no Conselho? Porque isso precisa ter uma aprovação. Não é colocar, vou dar uma canetada, não, só 400 pau. Exato. A gente não está falando aqui de 400 reais. O Corinthians, institucionalmente, claro, deveria ter freado isso. Aprovaram numa época em que o Corinthians está ganhando tudo. Savoia, não, mas não é isso, não é isso. Porque não estou dizendo que existia uma pressão, existia uma pressão enorme, porque haveria uma Copa do Mundo aqui no Brasil, a cidade de São Paulo não poderia ficar de fora, porque já tinham descartado o Morumbi, e não haveria tempo hábil para escolher um outro estádio, então fizeram tudo meio que na orelhada. Vamos assinar aqui, licitação, para que licitação? Assina aí, depois vê como é que faz. E isso encareceu demais a obra. Tanto é que estava havendo uma auditoria, inclusive eu espero que essa auditoria tenha fim ainda esse ano, para que a torcida do Corinthians saiba o que aconteceu. Porque, de fato, é muito estranho. É muito estranho. E a crise financeira do Corinthians está agregada a isso também, mas não é só por isso. O Corinthians, Flavinho, ele foi, na minha opinião, extremamente mal administrado e até certo ponto inocente. Os jogadores saíram no começo do ano, veio lá o tsunami chinês, levou inúmeros jogadores, beleza, não tinha como frear, porque os contratos foram mal feitos. O Corinthians ele tinha uma multa rescisória no contrato do Jadson de 5 milhões de dólares, o Gil saiu do Corinthians custando 10 milhões de euros, o Renato Augusto também era uma quirela, pagaram lá a parte que era do
do time dele lá, o espanhol, lá, o Bayer Leverkusen, e o Corinthians ele ficou a ver navios. Chegaram pagando a multa rescisória sem consultar o clube. Falou, quanto que é a tua multa? Ah, X? Tó Corinthians, o valor é esse. O Roberto não foi consultado. Mas eu acho inadmissível, Savoia, pensar que um time que tem a arrecadação que o Corinthians tem, já citei aqui inúmeros tópicos para que o Corinthians possa ter uma boa arrecadação. Fora a venda dos jogadores, que gerou uma baita receita para o Corinthians ele tem dinheiro da televisão, que gira em torno de 180 milhões, o Corinthians ele tem um patrocínio master na camisa que paga 35, o Corinthians ele tem uma arrecadação de fiel torcedor, por mais que ele tenha um passivo, tem a Nike também, ele tem um passivo que precisa ser pago, inclusive o próprio estádio também, mas é um absurdo, um time que tem a arrecadação que o Corinthians tem, ficar devendo dinheiro, cara. Isso é um absurdo. Certos clubes, desculpa, certos clubes grandes, com história, eles vão sozinhos, se ninguém atrapalhar. Não precisa ser nenhum gênio, não. É uma receita que a gente usa em casa. Você não pode gastar mais do que você ganha. Na verdade, Samuel, houve, na época da decisão de eliminar o Morumbi como estádio paulista da Copa do Mundo, houve uma irresponsabilidade geral. E o Corinthians faz parte dela, porque uma coisa é o presidente e vice-presidente Lula querer um estádio, que o Corinthians tem um estádio. Outra coisa é alguém no Corinthians olhar para aquilo que está sendo proposto e falar assim, isso aqui dá, isso aqui não dá. A responsabilidade. Na verdade, então, se o presidente Lula, o ex-presidente Lula fez bravata, vamos fazer, foi o lobista do Estado. Pode ter sido o que for, mas o aval do time. O estádio era para ser de alguém, não era para ser nem do Odebrecht nem do Lula, né? O estádio era para ser do Corinthians. Então, o Corinthians, CNPJ X, Rua Parque São Jorge, lá no São Jorge 777. Né? O endereço da sede social. O Corinthians, o clube, a instituição, o Corinthians tem de pegar aquilo e falar assim, olha, isso aqui nós vamos fazer. Não, vocês estão loucos, nós não vamos fazer. Mas nessa negociação, quem era o Corinthians? Era o André Sanches. É o André Sanches, mas é o presidente do Corinthians. Ele era o presidente do Corinthians. Então, ninguém enfiou um punhal no pescoço de ninguém. Mas era parceiro do Lula, de partido e tudo há muitos anos. Nós estamos falando de um clube, não importa. Isso aproximou muito. Tem conselho. O presidente pode ser é para isso que os países têm congresso. É para isso que os clubes têm as suas instâncias internas. Justamente para impedir que apareça um maluco, né, e faça o que o André Sanches fez. Flávio, eu concordo. E as instâncias do Corinthians não fizeram isso. Flávio, os clubes brasileiros de futebol têm as suas instâncias que, num regime democrático, o país já não é muito democrático, os clubes, então, são dominados por coronéis. Como o nosso Eurico Miranda, e cada clube tem o seu coronel. Então, eu faço parte do Conselho Deliberativo do Santos, sou um conselheiro do Santos, independente. Falo lá o que eu falo aqui, sou por uma linha de transparência, competência. Nós somos, às vezes, atropelados. Imagino que seja. Há decisões absurdas, só que se a maioria dos conselheiros que estão ligados a essa gestão até falar do estádio do Santos daqui a pouco, votam a favor, você, mano, pode ir lá falar, pode ser muito convincente, pode ser aplaudido na hora de votar. Quem está a favor, fique no lugar. Mas é uma questão política, realmente. Uma hora a conta chega. Uma hora, gosta ou não. Agora, o corintiano precisa entender, inclusive os conselheiros, aqueles todos que aprovaram essa aberração aqui, esse estádio, eles vão ter de entender que eles colocaram o clube deles em risco, entendeu? Pode ser que o conselho nada mais é do que política. Claro. Existem forças com interesses distintos e vence quem tem mais força. Naquele momento, o Andrés ele tinha muita força. Nós não estamos falando do Santos, mas só para dar um exemplo do Conselho. O Santos apresentou um orçamento para o ano de 2017, que envolve arrecadar 92 milhões com venda de jogadores e utilizar apenas 6 milhões e meio na contratação de jogadores. Poxa, no ano de Libertadores, você vai vender 92 milhões, o Lucas Lima são só 10%. Então, você vai ter de vender 4 ou 5 jogadores importantes e só tem 6,5. Aliás, o Santos, com essas contratações, já estourou. Claro que eu fui contra. Fui lá, falei, outros falaram. Passaram por cima da gente, já foi aprovado e é isso que vai acontecer. Enquanto isso, o marketing vai ter 30 milhões para gastar em 2017. Por que tanto dinheiro? Será que porque a gestão quer se reeleger e já vai usar o marketing? Isso é muito intrincado, principalmente para nós, a imprensa, que queremos as coisas corretas. Meio difícil. Toda essa situação do Corinthians, para deixar bem claro, e é o que está acontecendo agora, o Corinthians pegando financiamentos. Falei aqui
quando está o Vitor no ar brincando contigo, mas para quem está em casa, você tem um cartão de crédito lá, você ganha R$2.000, você gira no seu cartão de crédito lá 3.000 e você paga o pagamento mínimo. É uma bola de neve, meu amigo, que vai. E aí como é que resolve isso? Resolve isso aplicando o remédio. O remédio que é? Sentar, ver o que está entrando de receita, parar de fazer loucura e aí vai pensar no casinho mesmo. Vai vender quem tiver que vender, o Rodriguinho vai embora e começar a aplicar o remédio, que é a única forma de você talvez resgatar essa saúde financeira. Mas o problema disso é explicar para o torcedor que o cara está acostumado há 3 anos a ganhar o mundo, ganha a Libertadores, até mesmo a gente fala, o Corinthians ganha a Champions League, que agora vai ter que reduzir o passo, você vai ter que contratar o Casim, você vai ter que ficar 3 anos sem disputar um título. Como você vai explicar para ele? Mas você ia para balada com o seu cartão de crédito, ficar no camarote, você não fica mais. Você fica na pista. Só que o Mano foi preciso numa coisa que ele falou, veio o tsunami chinês. Aí você, preciso dar a resposta na hora. Aí eu vou atrás do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel vale o tanto que ele ganha? Não vale. Só que aí o que o cara vê? O chinês comprou todo mundo. Aí deram dinheiro para o time. Então, o empresário do jogador, beleza, você vendeu aqui, você quer comprar, vai ter que pagar, em vez de X, vai pagar 5X pelo jogador e o time precisa comprar. Então, aí que entra também a questão da gestão, a questão da transparência, vários outros aspectos que vai demorar muito. Isso não só para o Corinthians, como para outros clubes se recuperar. Porque também é uma questão cultural, né, mano? Porque, por exemplo, nós somos a imprensa. Como é que você vai moldar a cultura do torcedor? Ele quer o título. Ele não quer passar um ano em branco, mesmo que ao final do ano o presidente do clube fala: esse ano não ganhamos nenhum título, mas conseguimos reduzir em 40% a nossa dívida. Os caras não querem nem saber. Rodir, eu não vou questionar a postura do torcedor, porque o torcedor, ele tem apoiado. O torcedor do Corinthians, ele tem, inclusive se a gente acessar o site, aí o torcedômetro, a torcida do Corinthians ainda está na frente. Não falo só do Corinthians, eu estou falando de geral. Sim. Tá? Estou colocando a torcida do Corinthians como exemplo, porque agora estamos falando diretamente do Corinthians. Mas vou pegar o Santos também daqui a pouquinho já como exemplo e vocês vão entender. O torcedor do Corinthians, eu acho que ele tem o direito de cobrar sim, porque ele está vendo a arrecadação que o Corinthians tem, por tudo que a gente já citou aqui, e ele está atrelado sim a essa dívida do estádio. Porque a torcida do Corinthians ela tem a obrigação de pagar esse estádio indiretamente. Porque toda a arrecadação que a torcida do Corinthians dá ao estádio é voltada para o mesmo, para que seja batido lá do que o Corinthians já deve. Então, se você não tem um time competitivo, se você não tem um time forte, o torcedor ele não é tonto. Ele quer contrapartida. Não precisa necessariamente ganhar o título. Por exemplo, o Santos, a campanha que ele fez no Campeonato Brasileiro com o time que ele tem, eu duvido que o torcedor do Santos ficou frustrado. Não ficou. Não, então, mas por mais que o Santos tenha perdido alguns jogos que não poderia perder, como o Figueirense na Vila, perdeu aquele jogo pro América jogando lá, que deveria ter ganhado, inclusive de goleada para fazer saldo de gols, o Santos em algumas partidas deixou a desejar. Mas no saldo, se a gente parar para analisar, foi positivo. Sim. Pelo investimento que o Santos fez e onde ele chegou, o saldo foi positivo, porque tinha um time competitivo. A torcida do Corinthians, se tivesse um time competitivo, poderia sim estar lotando o estádio até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não precisa necessariamente vencer o título da competição para que a torcida abrace o time, mas precisa mostrar pelo menos garra, raça, vontade. E nem isso esse time ridículo do Corinthians aí que terminou o ano conseguiu. Eu sei que em 2012 realmente eu achava, no final de 2012, que o Corinthians ia começar a nadar de braçada mesmo. Sim, porque tinha tudo para isso. Se administrando bem o dinheiro, com aquela grana que tinha, dava até para fazer o estádio. O Corinthians está na situação que o Palmeiras está hoje, Flávio. Exato. Só que sem mecenas, né? O Corinthians andando com as próprias pernas. E lembrando que a primeira medida de 2013 foi exatamente a contratação do Pato. Já começou aí, já começou a derrocar. Foi aquela coisa de novo rico, né, cara? Pois é. Novo rico, se o cara acabou de ficar rico, a primeira coisa que o cara faz é comprar um Jaguar. Aí quando ele vai ver, não tem dinheiro para pagar o IPVA do Jaguar. Pois é, o cara andava na Brasília, vai pro Jaguarzão. É uma estupidez completa. Porque eu fico lembrando do Atlético Paranaense, que foi uma das primeiras grandes negociações quando vendeu o Paulo Rink e o Oséias. Entrou uma grana. Sim. Com aquela grana, o Atlético fez um centro de treinamento e um estádio, ponto. Estruturou-se em questão de 2 anos. No chão, né? Pezinho no chão, direitinho e tal. E o Corinthians foi gastar essa fortuna com esse estádio, porque vai ter de pagar, não adianta ficar com essa história, com essa ilusão, e não vai pagar. Alguém vai pagar. E se não tiver um time forte, não vai ter arrecadação suficiente, vai ter que começar a tirar do cofre. Essa é a equação que o torcedor não vai entender nunca. O problema é que não tem liquidez, vai fazer o quê? Devolve o estádio e volta a jogar no Pacaembu? Não tem como. Porque até pouco tempo, o Roberto de Andrade falava justamente isso que hoje estava falando. Ele dava entrevista e dizia, olha, eu estou cuidando das finanças do clube. Então, evidentemente, com um desmanche que teve depois do título brasileiro, não tem como a gente trazer as peças de reposição à altura, porque eu estou preocupado com a saúde financeira do clube. Olha a situação. Vai sair da presidência deixando o clube em dificuldades, porque não vai resolver nada em um ano.
O Thiago falou do ranking das torcidas. Vamos dar uma olhadinha nesse ranking. Eu não sei direito a pesquisa de quem é. Deixa eu ver na tela. Bom, Paraná Pesquisas, enfim. As maiores torcidas do Brasil. O Odir já tinha falado, olha, nenhum time... Isso está furado, isso está furado. 19,5%. Olha, é apenas mais uma pesquisa, tá, gente? Isso aí não reflete necessariamente... Se me der 2 minutos, eu falo porque está furado. Por que está furado? Vamos ver. Primeiro, se você pega as últimas pesquisas... Ibope... De faixa de idade, assim, até pouco tempo, o Santos era a terceira torcida entre pessoas de 50 anos ou mais. E se você consultar a Time Mania, onde as pessoas apontam o time no coração, e 80% das cidades brasileiras têm a Time Mania, tudo bem, você pode até colocar o ABC de Natal, mas se você torce para o Corinthians, você não vai colocar Santos, não vai colocar Flamengo, São Paulo, que são rivais. Então, se o Santos há 6 anos, entre terceiro e quarto colocado na Time Mania, nessa faixa etária, ele tem uma grande torcida. Para você analisar os jovens, hoje tem a mídia social, e há um ranking que saiu há pouco tempo, todas as mídias sociais, YouTube, Facebook, Twitter, blá, 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 o Santos é a 5ª torcida. Pode ver que os santistas são bem atuantes, são bem participantes na mídia social. Então, como é que você pega uma torcida? As últimas torcidas por regiões do país, só tem 7 times ou 6 que tem pelo menos 1% de torcedores nas 5 regiões do Brasil. São os 4 de São Paulo, os 4 grandes de São Paulo, Flamengo e Vasco. O Fluminense está perdendo, o Fluminense também está perdendo, e o Botafogo tem regiões que já não tem mais 1%, que ele tinha. Então, como é que você pega? Aí você vê que Internacional e Grêmio tem uma grande torcida no Sul e depois mal tem 1%. Você já viu algum nordestino torcendo para o Internacional? É difícil. Porque é outra filosofia. O Atlético e o Cruzeiro são muito do Sudeste só. Aí não tem mais torcida em lugar nenhum. Como é que você pega uma pesquisa dessa e vê o Santos em 9º lugar? A minha teoria é o seguinte: fazem muita pesquisa, Savoy, nas capitais. Poxa, o Santos é da Baixada Santista, onde ele divide com o Corinthians, está ali primeiro, o Corinthians em segundo, na Baixa, tem 1,5 milhão de pessoas, equivale a uma capital. No norte do Paraná, que é quase tão populoso, é mais populoso que a região de Curitiba, Maringá, Londrina, pode pegar as pesquisas, tem uma que estava no ar agora, o Santos está ali entre os primeiros, até que fez jogo com Curitiba no norte do Paraná, que é mais santista que torcedor do Curitiba. Sul de Mato Grosso e Minas Gerais, então são regiões que não envolvem capitais. Fazem essa pesquisa e colocam o Santos. E o pior não é isso, que o marketing do Santos, dirigido pelo José Carlos Brunoro, apresentou lá no clube um planejamento para 2017, está lá, baseado no fato de que o Santos tem a 10ª torcida do Brasil. Pô, se até o marketing do clube rema contra, olha fica só, difícil, né, meu? Só para dar esse dado que é importante, como é pesquisa, né, foram 10.500 entrevistados por esse instituto, né, Paraná Pesquisas, em 22 estados, mais o Distrito Federal. Concordo com o Odir, acho que essas pesquisas geralmente são meio distorcidas, porque há nichos de torcida muito grandes no Rio Grande do Sul, nas regiões de capitais, né, dos estados, em Minas Gerais também. É complicado fazer esse tipo de pesquisa com a mesma metodologia que você faz uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Né? Você está pedindo para o IBGE perguntar no dia do censo lá que time que você torce. Sei lá. Já foi feito em 69, quando foi feito, o Santos tinha a maior torcida do Brasil, somando o Corinthians e o Flamengo não dava. Mas é óbvio, o Santos foi em 69. Agora, falando também em defesa da grande torcida da Portuguesa, eu diria o seguinte: tem gente que fala, não, o Flamengo tem mais torcida em São Paulo que a Portuguesa. Talvez até tenha. A Portuguesa tem pelo menos 300 mil torcedores de São Paulo, do mais alto poder aquisitivo entre os torcedores de São Paulo. Tem tudo isso aqui em mais São Paulo? Que 300 mil? Tem, 300 mil. Aqui em São Paulo, no mínimo. Atenção, Ibama. Vamos colocar no cativeiro. Agora, mano, tem uma coisa, só para concluir esse negócio de torcida que ninguém fala. O grande X da questão não é a quantidade de torcedores, mas a mobilização, a capacidade de mobilização. O Santos, no final dos anos 70, não era uma torcida igual ao do Corinthians. Talvez nem fosse maior que São Paulo e Palmeiras em São Paulo. Só que no estádio, ele levava mais torcedores que São Paulo e do que Palmeiras e dividia com o Corinthians. Porque o pessoal da torcida jovem tinha uma capacidade de mobilização incrível. Está aí o Savoy que viveu aquela época e pode testemunhar. Bom, jovem